Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta segunda-feira, dia 27 de janeiro. É uma alegria poder contar com a sua companhia. Juntos vamos ouvir a palavra de Deus, esta palavra que ilumina os nossos passos. O Evangelho desta segunda-feira é o de Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nós vemos Jesus no Evangelho na sua luta contra o mal. O Filho de Deus veio com essa missão de nos libertar das forças das trevas. Nesta guerra espiritual contra o inimigo, Jesus se apresenta como esse libertador, como o vencedor contra o espírito maligno que tenta destruir a nossa amizade com Deus. E nós sabemos que um dos nomes do inimigo é acusador. E por isso Jesus também é acusado. E a acusação que Jesus recebe no Evangelho de hoje é de que os milagres que ele estaria fazendo seriam por obra de Satanás. Então, um grande pecado que é cometido é atribuir uma obra do Espírito Santo ao maligno. E este é o pecado eterno que Jesus diz, justamente essa blasfêmia contra o Espírito Santo, de atribuir ao Espírito que é santo uma obra de maldade, uma obra do inimigo. E por isso nós precisamos, de fato, pedir que o Senhor nos acompanhe nessa luta espiritual. Se Ele veio para enfrentar o mal, nós que somos seus discípulos também devemos enfrentar. E muitas vezes o inimigo usa artimanhas, armadilhas, ciladas para nos derrubar. Contra Jesus, tentou também acusá-lo de estar do lado de Satanás, justamente ele que veio para destruir Satanás. E o inimigo, ele é sempre esperto, ele sempre usa de acusações, de mentiras, de falsidade, para nos convencer de que o pecado talvez valha a pena, de que o caminho com Deus não seja tão interessante. É preciso viver sempre em estado de vigilância, porque nós vivemos constantemente numa luta contra o mal. Quantas vezes o inimigo usa na nossa vida também de mentira, de falsas acusações, para nos dividir. Jesus diz, todo reino dividido contra si mesmo tende a ser destruído. Às vezes a divisão é interior, muitas vezes a nossa vida de fé se enfraquece porque as dúvidas nos dividem e a gente quer acreditar, mas ao mesmo tempo o inimigo lança pensamentos de que não vale a pena. Quantas vezes a divisão surge na nossa família e isso nos abala interiormente. Até na nossa comunidade de fé, a divisão quer destruir. E justamente
essa é a tática que o inimigo usa, enfraquecer as nossas forças. Se nós estamos fortes na fé, ele vai fazer de tudo para enfraquecer. É o que o Evangelho diz, né? Quando se quer assaltar um homem forte, primeiro se amarra, ou seja, primeiro se anula a sua força. E às vezes é assim que o inimigo usa, seja na nossa fé, na nossa vida de família, na nossa vida de comunidade. Juntos nós somos fortes, mas ele nos enfraquece dividindo. E aí o seu objetivo está alcançado. Vamos nos colocar na presença de Deus, vamos rezar para que de fato nós possamos entender essas artimanhas de Satanás e termos força de vencê-las. Senhor Deus de amor, Deus de bondade, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra do Evangelho de hoje. E agradecemos por ter enviado o seu Filho Jesus para nos libertar de todas as forças do mal. Que nós possamos contar com a força de Jesus também na nossa batalha, na nossa luta contra o mal e reconhecer as suas artimanhas. Quantas vezes ele quer nos dividir interiormente por meio da dúvida, por meio do medo. Quantas vezes ele quer dividir a nossa família e a nossa comunidade de fé por meio de inveja, por meio de mentiras, por meio de acusações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios e a reconhecermos os sinais dos ataques do inimigo, para que contigo nós sejamos mais que vencedores. E que desça sobre você, sobre a sua luta contra o mal, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Antes de me despedir, eu quero pedir ajuda. Você que faz parte desta comunidade aqui pelo canal do YouTube, eu, Padre Gustavo, quero pedir a sua ajuda para a minha paróquia, aqui de Nossa Senhora Menina, em Botucatu. Eu peço uma doação de R$20. Nós temos um objetivo de implantar placas de captação de energia solar na nossa paróquia. E você, contribuindo com R$20, você vai concorrer ao carro do padre. Ano passado nós fizemos essa ação solidária para concluir o nosso centro de pastoral e agora a gente precisa instalar a energia solar. Eu conto com a sua ajuda, você que me acompanha todos os dias aqui no YouTube. É o 14 991 48 5424. Você manda um WhatsApp, vão te passar o número Pix para você fazer a sua doação e o comprovante da sua participação. E quem sabe eu levo o carro aí para você aqui no Brasil, lógico, né? Fora do Brasil fica difícil, mas agradecendo a sua generosidade na outra campanha, graças a você conseguimos concluir o nosso centro de pastoral e tenho certeza que dessa vez eu posso contar com a sua ajuda também. Muito obrigado, Deus te abençoe.